Olá, está começando o Século News, edição especial. Papa Francisco envia carta a presidente sírio pedindo um acordo para o fim do conflito. Novo porta-voz do Vaticano é apresentado à imprensa. Há 50 anos, o homem pisava na Lua e o Papa Francisco mencionou esse feito. O Papa Francisco enviou uma carta ao presidente da Síria, Bashar al-Assad. A guerra no país já dura 8 anos. O Papa Francisco escreveu ao presidente sírio Bashar al-Assad. Ele está preocupado com a situação humanitária da população civil. A carta foi entregue ao presidente por 2 cardeais, Peter Turkson e o atual núncio em Damasco, Mário Zenari. O conteúdo da carta não foi revelado. No entanto, sabe-se que o Papa denuncia as duras condições da população em Idlib. Dos seus 3 milhões de habitantes, 1.300.000 tiveram que fugir para campos de refugiados como este. É o acampamento Al-Hol, no nordeste do país. A Unicef informa que 90% da população são mulheres e crianças, e é difícil conseguir ajuda humanitária para elas. Em sua carta, o Papa Francisco propõe a Assad gestos concretos para reconciliar o país, como fornecer condições para o retorno seguro de pessoas deslocadas e exiladas, a libertação de dezenas de milhares de presos políticos e que os parentes dos detidos sejam informados sobre sua situação. Ele também pede ao presidente para proteger as vidas de civis, escolas e hospitais. Durante esses mais de 8 anos de conflito, a Santa Sé insistiu na necessidade de buscar uma solução política viável para pôr fim ao conflito e superar os interesses partidários. O Vaticano já tem um novo porta-voz. O jornalista que deixou o cargo comenta o seu trabalho ao lado do Papa Francisco. O Papa tem um novo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. Ele começará oficialmente na próxima segunda-feira, 22 de julho. Bruni é ítalo-britânico, tem 42 anos e fala 4 idiomas. Embora não tenha experiência jornalística direta, desde 2009 ele trabalha na assessoria de imprensa do Vaticano. Ele coordenou o credenciamento de novos jornalistas e também a logística de imprensa durante as viagens internacionais do Papa. Matteo Bruni substitui Alessandro Gisotti. Ele assumiu provisoriamente após a renúncia do ex-porta-voz Greg Burke e sua vice-diretora Paloma Garcia. Alessandro Gisotti poderia continuar no cargo, mas recusou a fim de dedicar mais tempo à sua família. Em uma reunião de despedida com a imprensa, ele revelou o que mais o impressionou em seu trabalho com o Papa. O que sempre me impressionou sobre o Papa é que no final de uma reunião, como a do presidente Putin, ele sempre queria saber como minha família estava. Ele nunca parou de me perguntar sobre meus filhos, sobre como as coisas estavam indo, sobre as dificuldades de um trabalho tão complicado. Isso é algo que me ajudou a avançar nesses meses difíceis. Oficialmente, a posição de Matteo Bruni é diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Seu papel é equivalente ao do porta-voz do Papa e do Vaticano. No entanto, isso depende do papel específico que lhe foi confiado pelo Papa Francisco e pelo prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini. Sua primeira missão será encontrar sua vice-diretora. O Vaticano lançou a proposta para várias mulheres, mas uma nomeação ainda não foi feita. Há 50 anos, o homem pisava na Lua. Uma grande equipe de pesquisadores e engenheiros monitorou toda a operação da Apollo 11 a partir da Terra. Armstrong, Collins e Aldrin foram para sempre marcados nos livros de história como os primeiros a viver a aventura. Faz 50 anos desde 20 de julho de 1969, quando este pequeno passo para o homem, mas o salto gigante para a humanidade foi dado. Nestas 5 décadas desde então, o mundo da exploração espacial mudou. Franco Malerba, o primeiro astronauta italiano, diz que é um campo que requer muita coragem. Na verdade, não vamos lá apenas para nos divertir ou para experimentar emoções intensas. Subimos para fazer a pesquisa que nos confiaram. Em certo sentido, somos o braço estendido dos especialistas na Terra, aguardando os resultados de tantos anos de estudo. Uma grande equipe de pesquisadores e engenheiros monitorou toda a operação da Apollo 11 a partir da Terra. Armstrong, Collins e Aldrin foram para sempre marcados nos livros de história como os primeiros a viver a aventura.
Franco Malerba diz que estar no espaço permite viver as páginas dos atlas e a grandeza da criação. Nós nos perguntamos, há alguém lá embaixo, quando as luzes das cidades estão acesas e certamente existem? Eles são tão inteligentes que aprenderam a interpretar a natureza, de modo a criar luz, quando a luz natural se foi. Explorar a galáxia é algo verdadeiramente extraordinário. Poucos têm a oportunidade de ver o planeta Terra a partir dessa vasta perspectiva, quando sua magnitude permite à mente ver as coisas de um outro ponto de vista. A visão da Terra, a visão do cosmos, o modo de abordar o céu em certo sentido como foi interpretado por homens, filósofos, intelectuais e pelo errante pastor da Ásia. É um lugar de transição, de encontro entre Deus e o homem, entre o humano e o divino. É uma experiência forte que confirma que existe uma força maior. É uma força que estimulou a razão humana para a inovação e avançou para alcançar esse gigantesco salto para a humanidade. E durante este mês de julho, o Papa Francisco está em férias. Ele diminuiu bastante suas atividades diárias, mas continua rezando a oração do Ângelus aos domingos. Em um de seus pronunciamentos, Francisco lembrou a chegada do homem à Lua. Durante o Ângelus, o Papa lembrou o 50º aniversário da chegada do homem à Lua. Que a lembrança deste grande passo para a humanidade acenda o desejo de progredir juntos em direção a objetivos ainda maiores. Mais dignidade para os fracos, mais justiça entre os povos, mais futuro para nosso lar comum. O Papa Francisco refletiu sobre o Evangelho do dia. Ele explicou como o cristão deve encontrar em seu dia um momento dedicado apenas a Deus. É uma questão de parar durante o dia, de ficar em silêncio por alguns minutos. É abrir espaço para o Senhor que passa e encontrar a coragem de permanecer um pouco a sós com Ele. E trovare il coraggio di rimanere un po' in disparte con Lui. O Papa disse que esta é a chave para não perder a harmonia com Deus. E assim, as ocupações diárias não prejudicam suas necessidades espirituais. Santa Sé continua preocupada com intolerância religiosa no mundo. Veja na reportagem. Embora grupos como o Estado Islâmico e Al-Qaeda tenham perdido notoriedade no Oriente Médio, o jihadismo não morreu. Na Europa, os ataques diminuíram. No entanto, em lugares como Sri Lanka, as pessoas ainda estão superando o choque do último bombardeio terrorista. No domingo de Páscoa, mais de 300 pessoas perderam a vida em uma série de explosões em várias igrejas e hotéis. Há famílias que perderam toda a família, pai, mãe, 3 filhos, e os filhos perderam os pais. Em Roma, o novo secretário do Departamento de Diálogo Interreligioso do Vaticano, Monsenhor Indunil Kanakaratne, diz que a Santa Sé está preocupada com esta situação. Ele ressalta que vem concentrando seus esforços há décadas na melhoria das relações com os líderes islâmicos. Ele diz que, apesar dos ataques como os do Sri Lanka, há sinais claros de que nem todos no mundo muçulmano adotam o jihadismo. O exemplo mais claro seria o documento assinado pelo Papa Francisco e o grande imã sunita de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. Neste documento, o Papa nos encoraja a entrar em diálogo interreligioso, bem como o diálogo intrarreligioso e o diálogo entre culturas. Eu acho que este documento dá uma orientação para sair do tribalismo, porque esse é o problema. Monsenhor Indunil enfatiza que semear a paz requer gestos fortes. Apesar do terror causado pelos últimos ataques, ele observa em seu país que o povo não esqueceu a mensagem do Papa Francisco quando visitou a ilha em 2015. Ele enfatizou a importância da reconciliação em todos os lugares que visitou. Esta mensagem ainda é válida hoje também. Reconciliação após a Guerra Civil e reconciliação após os ataques da Páscoa. Ele diz que, para países como o seu, o Vaticano promove uma forte política de reconciliação, enquanto outros semeiam o ódio. Portanto, uma delegação do Vaticano visitará o Sri Lanka em outubro.
Eles continuarão a trabalhar para acabar com os sentimentos de ressentimento que os terroristas provocaram entre a população católica e líderes de outras religiões. Uma jornalista espanhola escreveu um livro sobre o Papa Francisco e ela se concentra em observar os gestos de ternura do pontífice. Embora haja muitos adjetivos para descrever o pontificado do Papa Francisco, para a jornalista espanhola Eva Fernandes, ele é o Papa da Ternura. Esse também é o título do seu novo livro. Há algo de especial no Papa Francisco que encanta o coração das pessoas. Percebi que havia algo comum em seus gestos e é a ternura. Eu percebi que tinha que ser dito para que todos pudessem participar dessa raiz comum. Isso atraiu muito minha atenção e pode mudar o coração das pessoas. Eva Fernandes trabalha há 3 anos como correspondente da Cadena Cope, na Itália, e no Vaticano. Durante este tempo, ela ficou muito impressionada com os gestos do Papa Francisco e pessoalmente o observou em suas viagens, bem como quando ele está na Praça São Pedro. Segundo Eva Fernandes, estes não são simplesmente gestos, mas uma tradução de palavras dentro da mensagem de seus discursos. Para o Papa, eles são mais do que apenas gestos. O Papa Francisco tem uma grande coerência entre o que diz e o que faz. Esses gestos do Papa são uma manifestação concreta de todos os seus documentos pontifícios, de todas as suas mensagens e homilias que ouvimos diariamente. Em seu livro, ela mostra que os gestos do Papa vêm do Evangelho e seu modelo é o bom samaritano, que se detém para atender aqueles que sofrem. Portanto, a mensagem do Papa Francisco aos católicos é focar seus olhares nos evangelhos. É algo que realmente chama a sua atenção. O Papa Francisco percorre quilômetros simplesmente para atender ao sofrimento dos outros e chamar a atenção para aqueles que o mundo esqueceu. O Papa quer se concentrar nas periferias. Ele quer chamar a atenção de políticos e instituições para refugiados que fogem da guerra, cristãos perseguidos, minorias muçulmanas como os Rohingya. Então todos nós dizemos, aqui temos que fazer alguma coisa. Eva Fernandes está convencida de que a melhor maneira de entender o pontificado do Papa Francisco, sem se deixar levar pelo barulho da mídia, é observá-lo de perto, ouvir diretamente o que ele diz e ser guiado na mesma direção que aqueles gestos de ternura. E por hoje é só, mas você pode rever as reportagens no nosso site rs21.com.br. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana para você. Até lá!